Deus, a paz do Senhor a todos. Eu quero deixar aqui uma palavra breve para o seu coração. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: que pregues a palavra, istem a tempo, a fora de tempo, corrija e repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Essa palavra, querido, Paulo, ele dá uma diretriz para Timóteo a pregar a palavra de Deus. Ele fala aqui que pregues a palavra do Senhor. Paulo dá essa direção para Timóteo a pregar e a proclamar o evangelho. E ele fala também, este a tempo, a fora de tempo. Ele está falando que é toda hora, a cada momento, instruir a igreja no caminho certo que deve seguir. E ele fala também aqui, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ele está mandando Timóteo ensinar a igreja a palavra do Senhor, a palavra da verdade, porque a palavra de Deus aqui fala abertamente que as cartas para Timóteo, a primeira carta foi usada pelas falsas doutrinas e fábulas humanas. A primeira carta de Timóteo, querido, essa foi usada mais para aquelas pessoas que estavam entrando dentro da igreja e tentando usar a estratégia para poder desviar os irmãos, desviar a fé dos crentes, desviar a fé das pessoas. E Paulo manda Timóteo tomar cuidado e sempre manejar bem a palavra do Senhor, a sempre anunciar a palavra da verdade. E aqui fala, instruído mesmo quando as pessoas rejeitam a verdade. Paulo, quando Timóteo estava pregando a palavra, muitas pessoas rejeitaram a palavra. Muitas pessoas não quiseram ouvir a palavra, mas Paulo, ele dá essa diretriz, a pregar a fora de tempo, nunca parar de pregar, nunca parar de ensinar, nunca parar de corrigir a pessoa que está no caminho errado, que está fazendo algo de errado, mas Paulo manda corrigir, manda ensinar na doutrina da salvação, na doutrina da fé, manda ensinar para que quando vir uma pessoa com fábulas humanas, com mentiras, profetizando mentiras e fazendo prodígios, dizendo que é pelo nome de Jesus e muitas vezes não é, manda a gente vigiar, manda a gente ficar firme na palavra do Senhor, porque manda a gente buscar sempre a direção do Espírito Santo, para saber se é de Deus ou não é. Aqui pregas a palavra, Salmo 119, 105 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, querido, ela tem que ser lâmpada para os nossos caminhos. Ela tem que ser lâmpada para os nossos pés. Ela tem que ser lâmpada para a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Se ela não for lâmpada para a sua vida, querido, está te faltando algo. O que é isso que está te faltando? É a palavra do Senhor, querido. Você está precisando buscar mais a Deus. Está precisando se aprofundar mais na palavra do Senhor. E Paulo, ele dá essa direção para que ele possa anunciar a palavra de Deus fora de tempo. E fala aqui, esconde a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. O Salmo 119, ele fala que a gente tem que esconder a palavra no nosso coração para que a gente não peque contra Deus, para que a gente possa entender que existe alguém que está conosco, existe alguém que precisa da gente, existe alguém que nos ama, que tem algo para restaurar a nossa vida, restaurar a nossa caminhada. E muitas vezes a gente diz que a gente não precisa de Deus, precisamos muitas pessoas vai para as igrejas, vai atrás de bênção, vai atrás de ter algo financeiro, mas não busca o autor da palavra, não busca o autor da vida, não busca o Senhor que pode mudar a tua história. Muitas pessoas estão assim hoje, querido, atrás de bênção, mas o Deus da bênção a pessoa não quer. O Deus da bênção a pessoa não quer receber. É que nem aqueles homens, que os leprosos, que só um voltou para agradecer. Jesus falou, cadê os outros?
E não, os outros já foram. Só um voltou para agradecer ao Senhor, porque os outros foram receber a cura, mas não agradeceu ao Senhor. Então a palavra de Deus fala abertamente aqui que há tempo é fora de tempo, há tempo quando é conveniente, agradável, as pessoas querem ouvir. Fora de tempo, quando é difícil e perigoso, quando ninguém quer ouvir. Quando as pessoas têm comichão no ouvido, quando as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, quando as pessoas dizem, não precisa, eu já conheço a palavra, não precisa, eu já ouvi falar acerca disso. Pessoas que não querem ouvir, por isso que Paulo fala, pregai fora de tempo, anunciai a palavra do Senhor, há tempo e há fora de tempo. Há tempo onde as pessoas querem receber, e há fora de tempo quando as pessoas sabem que aquela palavra é para o seu coração, e muitas vezes as pessoas não querem receber. E Paulo ele diz que a gente tem que pregar a palavra de Deus. A pregação não depende da exortação e favoráveis, mas da obediência ao chamado, e corrija e repreenda e exorta. Corrigir, querida, é ensinar o caminho certo. Repreenda se a pessoa estiver vivendo uma vida de qualquer jeito. Repreenda, ensina para a pessoa andar nos caminhos de Deus. Exorta, o que é exortar, querido? É ensinar, é falar do evangelho, é fazer a pessoa andar no caminho certo, é fazer a pessoa entender que precisa de Deus, é fazer a pessoa entender que precisa do Senhor. Corrija e mostre o caminho certo, ajustando e o comportamento, e repreenda conforme a palavra do Senhor. A palavra de Deus fala bem clara, querido, que a gente precisa permanecer fiel nos caminhos de Deus. A gente precisa permanecer fiel nos caminhos do Senhor, porque tem muita gente, querido, ouvindo fábulas, tem muita gente, querido, se desviando da fé, voltando para as fábulas humanas, voltando para a vida que viveu antes, no passado. Pessoas estão se desviando da fé, se afastando da fé. E eu quero te dizer uma coisa, querido, Jesus está voltando, Jesus está às portas, e Paulo mesmo falou que vai chegar tempos trabalhosos para a igreja, pessoas que é amante de si mesmo, pessoas que amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, pessoas que vivem de qualquer jeito, pessoas que não andam com a vida santa, uma vida íntegra na presença do Senhor. Aí a próprio Paulo, eles manda Timóteo a pregar a palavra de Deus, para que o povo se firmasse, para que o povo não ouvisse os falsos profetas, para que o povo não ouvisse falsos doutores que vieram com falatório, com ensinamento profundo, com uma boa eloquência. E Paulo ele exorta ele para que ele saiba manejar bem a palavra do Senhor, para que ele possa levar a palavra do Senhor e vida ser restaurada através de Timóteo. E ele fala que exorta, encoraja, consola, estenda, vive a verdade, mesmo em tempo difícil. Paulo diz que ia ter tempo difícil para a igreja. Paulo diz que ia ter tempos trabalhosos para a igreja. Paulo falou que muitas vezes não ia ser fácil para o pastor, não ia ser fácil para o líder, porque ele ia muitas vezes tentar ensinar algo para aquela pessoa, e aquela pessoa não queria receber. Ia chegar tempos trabalhosos para a igreja, como o tempo de hoje. Quando a gente fala do evangelho, as pessoas cospem na nossa cara, as pessoas muitas vezes rebolam o papel, o folheto que a gente está evangelizando, as pessoas pegam na mão e rebolam no chão. Por quê? Porque é falta de reverência ao Senhor, falta de obedecer a palavra, falta de ter uma vida, uma falta de reconhecer que existe um Salvador, existe um Redentor, e as pessoas muitas vezes, queridos, estão longe de Deus, estão
afastadas, precisando de uma restauração, precisando de uma libertação. E só Jesus pode fazer isso, querido. Só Jesus pode morar no seu coração. Só Jesus pode fazer algo novo na sua vida. Então é preciso que você abra o seu coração para Jesus e deixe Ele morar na sua vida. Porque a palavra de Deus fala em João 14,6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum outro há salvação além dele. Nenhum outro há caminho além de Jesus, além de Cristo, além daquele que morreu na cruz por você para te salvar. Fica com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Mas não se esqueça, querido, que Deus tem algo preparado para você. Deus tem um plano maravilhoso para você. E é preciso que você volte para os caminhos de Deus quanto rápido, porque Ele está voltando. Olha os noticiários de televisão. Olha o que está acontecendo. As notícias acontecendo, os terremotos acontecendo, guerras e rumores de guerra. Jesus está perto de voltar e Ele vai levar a sua igreja, e quem estiver vigiando vai ser salvo, quem estiver vigiando vai ser arrebatado e vai estar nos ares com o Senhor. E essa palavra é para você que muitas vezes quer ir para a igreja e muitas vezes não tem força, porque sabe por quê, meu querido? Sabe por que você não tem força para ir para os caminhos de Deus? Porque o inimigo muitas vezes não quer. Ele muitas vezes te aprisiona, muitas vezes ele te acorrenta, muitas vezes ele bota grilhões sobre você para que você não se sinta confortável na casa do Senhor. Por quê? Porque quando você pisar na casa de Deus, você será uma pessoa nova, uma pessoa transformada. Por isso que o inimigo muitas vezes ele luta por você, para que você nunca vá para a casa de Deus, viu? Fique com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.